Falar nessa temática é falar do projeto de Deus. Porque entendemos aqui que Deus criou a família muito antes da igreja. A primeira instituição na terra, a primeira instituição de Deus foi a família. Então entendemos aqui que a família é uma instituição, é um projeto de Deus. Antes mesmo da igreja, Deus instituiu a família. Entendendo aqui que a família, ela é a base da sociedade. A família, entendemos que é o alicerce da igreja. A família, então, ela tem a sua responsabilidade de ser a base de tudo. E a família, ela, então, é alicerce da igreja. E entendemos nesta palavra aqui, em Gênesis 2:18, vai falar sobre essa instituição, que é a família, o que Deus tem criado, o alicerce. Por isso o inimigo tem tentado destruir as famílias, porque é a base importante espiritual. O inimigo todos os dias, eles querem destruir casamentos, filhos. Todos os dias o inimigo quer investir para destruir a base familiar. Mas só o seu irmão Deus está sobre a minha família. Sobre a minha família. Deus está sobre o meu lar. Sobre o meu lar. Irmãos, aqui nós entendemos que sem Deus a casa é somente uma estrutura. Sem Deus a casa é somente uma estrutura. Mas com Deus a casa se torna um lar. Glória a Deus. Com Deus a casa, ela é abençoada. Entendemos que todo projeto, tudo que você vai fazer, uma família sem Deus, ela tem o tempo certo de ser acabada, destruída. Mas quando Deus está no lar, Deus está na casa, Deus faz morada, quando você busca a direção de Deus para a tua casa, quando tem oração na tua casa, irmãos, Satanás, ele não pode contra a tua família, porque você está protegido pela mão de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por isso, aqui no Salmo 127, verso 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando o Senhor está trabalhando, irmãos, Ele trabalha em favor da sua vida. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, o Senhor trabalha em proteger e guardar a tua família todos os dias, a tua entrada, a tua saída, porque isso é projeto de Deus para a nossa família. Olha que interessante esse texto que nós lemos, traz algo sobrenatural. Portanto, sede prudentes, não andais como necios. E esse texto nos traz uma clareza muito forte, porque nós, os pais cristãos, nós temos uma responsabilidade aqui de ensinar o caminho para os nossos filhos. A nossa responsabilidade é algo que nós devemos ter todos os dias, esse compromisso, porque em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, vai dizer: ensina a criança o caminho que deve andar, quando for velho não se desviará. Então a nossa responsabilidade, todos os momentos, é ensinar os nossos filhos a verdade, o caminho da verdade. Saber que nós temos essa responsabilidade de ver os nossos filhos crescer na presença do Senhor, de ter essa responsabilidade de consciência limpa, de saber que você está fazendo melhor na sua casa,
de ter a responsabilidade de saber que você é um pai, uma mãe exemplar, responsável, que os seus filhos estão sendo criados debaixo da autoridade de Deus, mas debaixo dos seus ensinamentos também e da Bíblia Sagrada. Aleluia. Entendemos aqui que nossos filhos têm que ver os pais orando, o pai fazendo o seu devocional. É um exemplo grande para a nossa família, para os nossos filhos. Nós vamos ser o espelho da nossa casa, ser o exemplo da nossa casa. Entendemos aqui que nós somos o maior exemplo dentro do nosso lar. Os pais é o maior exemplo dentro do lar. Você pode notar que o filho sempre ele quer ser parecido com o pai ou com a mãe, nas suas atitudes, nas suas ações. Se nós, pais, fazer o certo, como diz o dever de casa, os nossos filhos também vão ter a conduta certa. Aleluia, Os glória a nossos filhos Deus. também vão começar a colocar o joelho no chão e vão orar. Amém. Os nossos filhos vão querer ler a Bíblia. Os nossos filhos vão querer frequentar os cultos. Os nossos filhos vão querer estar na presença do Senhor por causa do nosso exemplo. Irmãos, uma família abençoada que teme ao Senhor. Josué 24, no capítulo 15, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quando Josué fala isso, ele toma uma grande atitude. Porque Josué está dizendo: olha, se vocês querem adorar os deuses dos antepassados, se vocês querem viver aí na velhice, lembrando das coisas dos antepassados, os deuses dos antepassados, eu não tomei a minha decisão. Eu estou certo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando você declara isso na sua vida, você está profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há espaço para outros deuses, não há espaço para outras coisas, mas a minha casa, a sua casa será do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, as pressões, exigências, expectativas, os compromissos, vêm todos os momentos, todos os lados e atacam. Nós estamos vivendo esses dias que nós estamos vivendo com pressões, exigências, estamos vivendo aí cheio de compromissos. As nossas agendas, ou às vezes, são tantas pressões que vêm sobre a nossa vida que até desistimos de mantermos aqui uma agenda, de mantermos um compromisso, uma agenda organizada. Isso, irmão, está agravando cada dia mais situações de famílias, entendendo que a família e familiares, e às vezes nós deixamos ocupar esse tempo, as nossas agendas, nossos compromissos. Entendemos que ouvimos de todos os lados: faça isso, esteja lá, termina isso, chama, ajuda nós. Parece, irmãos, que todos querem algo de nós, todos querem um pouco tempo da nossa atenção. Nós estamos vivendo nesses dias dessa forma, sufocados, e parece que nós estamos tão ocupados que nós não, às vezes, tiramos o tempo necessário para aquilo que é de importância realmente para as nossas vidas, para a nossa família. Entendemos que muitas vezes nós damos atenção para familiares, amigos, funcionários, patrão, escola, faculdade, igreja, associações, ONGs, mas o principal, às vezes, não tiramos tempo para a nossa família, para a nossa casa, para estar com nossos filhos. Isso, nos dias de hoje, tem destruído muitas famílias. É a falta do tempo, achando que nós queremos fazer o melhor para a nossa família, dar o melhor para a nossa família, mas talvez nós fazemos de forma errada. Talvez muitas vezes nós se ocupamos demais em outros afazeres
mas quando os filhos crescem, se perdem. Os filhos crescem, não está mais servindo ao Senhor, não quer saber de ler a Bíblia, de orar, de ir na casa do Senhor, porque nós às vezes não temos tempos de ser exemplos dentro da nossa casa, nos ensinamentos que precisamos ensinar aos nossos filhos. É, Jesus. E a situação que vai agravando um pouco nesse tempo que nós vivemos, parece que todo mundo quer as coisas para ontem, não é verdade? Quer que as coisas aconteçam já, muito rápido, e esperar parece não fazer mais parte da vida do ser humano. Não é assim, irmãos? Desse modo. Parece que esperar não faz mais parte da vida do ser humano. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser no estrado. Verdade. Parece que as coisas têm que ser do nosso jeito, na hora que nós queremos. Se não for na hora, não serve. Ninguém quer esperar mais. Mas isso vai sufocando cada dia mais as pressões. Mas o padrão e a qualidade aqui vai exigir aqui cada vez mais alto. E cada vez que exige mais alto o padrão, isso nos ensina que as pressões e as consequências que vêm sobre a vida, e isso vai pesando mais. Entendemos aqui que as comparações com outras pessoas que nós podemos observar, que as coisas aqui estão levando o ser humano cada vez mais a desperdiçar o tempo. Irmãos, o tempo é precioso. A gente vê que a gente fazemos muitas agendas, muitas coisas, muitos compromissos, e acabamos desperdiçando o nosso tempo, que é precioso, para estar com a nossa família, para fazer alguma coisa com a nossa família, para estar reunido com a nossa família. Irmãos, e às vezes parece uma corrida. A nossa vida encontramos como se fosse uma corrida, parece uma corrida pela vida, porque frequentemente nós deixamos de lado aquilo que realmente é importante para nós, os nossos valores e prioridades. São aqui refletir de maneira que usamos recursos, tempo, dinheiro, força e talentos. Geralmente aqui nossas ações desmentem as nossas palavras. As nossas ações fazem desmentir as nossas palavras, dizendo que Deus é em primeiro lugar e depois a nossa Família. Mas não é assim. Mas na prática, nas ações, no dia a dia, na nossa conduta, no nosso viver diariamente, isso passa como se fosse uma mentira. As nossas ações não condiz que Deus é em primeiro lugar. As nossas ações condiz que nós estamos falando totalmente errado, que a nossa família não está em primeiro lugar. Você tem refletido nas suas ações? O seu tempo para Deus? O seu tempo para a tua família? O que as suas ações estão dizendo diariamente? O que as suas ações estão falando diante de você? Irmãos, como está a nossa agenda, o compromisso de hoje? Será que a sua família é só nos feriados? Ou mesmo quando dá tempo? Será que nós temos tempo só no feriado para a nossa família, para reunir um sítio, reunir uma ocasião, ou os feriados ali, quando dá, no final de semana, para se juntar com a família? Será que é só nesse tempo que nós temos, quando dá, quando a sua agenda já está esgotada, você não tem mais o que fazer na sua vida,
de prioridade, outras prioridades, toda a sua agenda agora sobrou, agora tem esse tempinho para a família. Agora tem esse tempinho para Deus. Como está a nossa vida? Como está a nossa família? Irmãos, nós precisamos desse momento para fazermos refeições junto com a nossa família. Porque isso traz a comunhão na nossa casa, no nosso lar. Você já viu? Tem filhos que vai comer lá no quarto, deixa a mesa. Filhos que totalmente não tem aquela comunhão na mesa com os pais. Nós temos que resgatar isso, trazer a nossa família para a mesa, para o lugar de comunhão. Está se perdendo cada dia mais. A família dentro de casa, na própria casa, você vai no quarto, tem um no celular comendo, vai no outro, tem outro, mas na mesa, na comunhão, você não encontra. Talvez os filhos reunidos ali, quem está entendendo, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, aqui nós entendemos que o valor aqui, quanto valor que temos na nossa vida, o valor principal é ter essa comunhão com a nossa família, porque não tem outra base mais forte do que a família. Amém. Não tem algo mais forte que foi instituído do que a nossa família. Glória a Deus. Então a base de todas as coisas tem que ser familiar. E isso aqui, num projeto ou num sonho, por mais ousado que é o seu projeto, que é o seu sonho, por mais dinheiro que você irá ganhar em algum projeto, aqui não pode justificar a destruição de uma família. A mais, o projeto é grande, mas o sonho que eu vou concretizar é grande. Eu vou deixar a minha casa durante 6 meses para conquistar esse projeto, esse sonho. Quando isso dá certo, eu vou voltar para o meu lar, para a minha casa. E quando talvez você conquistou o sonho, o projeto, a sua família está destruída. Quando você encheu o banco de dinheiro, conquistou tudo, mas a sua casa está toda destruída. Então não há projeto, não há sonho maior que a tua família, porque a tua família é a base, é a alicerce. Amém. Aleluia, Glória a Deus. A tua família é aquilo que te traz a base para que você possa caminhar todos os dias, sustentar a nossa jornada todos os dias. Glória a Deus. Não importa, irmãos, o tanto de dinheiro que você vai ganhar. Não importa o tamanho do projeto que você tem para executar. Primeiro olhe para a sua família. Se a sua família vai estar bem. Se a sua família vai estar nos cuidados, que é o mais importante, é a nossa família estar bem. O texto que lemos aqui em Efésios vai dizer: olha, seja prudente, não seja ignorantes, mas sábios. Está dizendo aqui em Efésios para que nós, como família, como pais, que nós sejamos prudentes. Porque nós temos que usar o tempo da sabedoria. Entendemos que porque os dias são maus. E porque os dias são maus, o inimigo vai atacar quem? A nossa família. Se os dias são maus, é porque o diabo está a todos os momentos querendo destruir a melhor instituição, a melhor base, aquilo que foi criado, que é a família. Desde a antiguidade, o diabo trabalha para destruir famílias. Na casa de José, como é que foi? Família se reúne para destruir o próprio irmão. Na casa de Davi, a mesma coisa. O diabo sempre vai usar suas artimanhas para destruir a base, o lar, para separar famílias.
Porque os dias são maus, então nós temos que ser prudentes, usar sabedoria, aquilo que Deus quer que nós usamos todos os dias com nossos filhos, a sabedoria. E como usar sabedoria? Refletindo na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando em oração. É isso que Deus nos chama a atenção nesse texto aqui, porque somente confirmado aqui a sua família nos princípios eternos aqui da palavra, a sua família estará protegida. Não tem como a nossa família ser protegida se nós não estivermos aqui firmados aqui nos princípios eternos da palavra de Deus, porque Salmo 91 vai dizer: a sua família estará no esconderijo do Altíssimo. Como eu estou firmado meus pés no Senhor, quando eu estou na dependência do Senhor, quando eu elevo a minha família também em oração e profetizo sobre a minha família todos os dias, quando eu vou orar para os meus filhos, abençoando meus filhos, quando você vai orar para a sua família, você está escondendo ele debaixo do esconderijo do Altíssimo do Senhor, onde Satanás não pode tocar, onde o inferno não pode destruir, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Amém. Glória a Deus. Mesmo que o diabo venha, mesmo que Satanás venha, entendemos que nós estamos protegidos pelo Senhor. A Bíblia diz que o diabo fica ao redor como um leão bramando para nos atacar, para destruir, mas o Senhor diz que os anjos do Senhor estão ao redor para nos guardar, para nos proteger todos os dias. Glória a Deus. A sua família está protegida nesta manhã. A sua família está guardada nesta manhã. Deus tem guardado a tua família, porque ainda não aconteceu nada, porque Satanás não pode tocar nenhum fio de cabelo da tua família, porque a tua oração tem guardado a tua família. Deus tem ouvido a tua oração, Deus tem ouvido o teu louvor, e através do teu louvor, da tua oração, o Senhor guarda os seus esta manhã. Amém. Glória a Deus. Mateus no capítulo 7, 24. A Bíblia fala que a nossa família está edificada sobre uma rocha. Pode vir os dias maus, irmãos, a sua família não será destruída. Amém. Aleluia, glória a A Deus. diferença de você estar edificado em uma areia e uma rocha é muito grande. Porque a família que tem a base edificada em uma areia certamente vai ser destruída. Uma família que vai ser edificada em uma areia sem base, sem alicerce, sem fundamentos, vai ser destruída quando vir os ventos. Quando vê os vendavais, as chuvas temporais, vai ser levada. Mas quando você coloca a sua família agora alicerçada numa rocha, construindo uma rocha, além de estar na rocha, você cavou a rocha, está ali bem alicerçado, irmãos. Pode vir Aleluia, vento, glória a Deus. pode vir terremoto, Amém. pode vir vendavais o que for, pode vir o que for sobre a tua casa, sobre a tua família, não vai ter poder para destruir a sua casa, porque ele está construída sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Amém. Quando Jesus está dizendo para Pedro: olha Pedro, você será agora a igreja do Senhor, porque você é uma rocha, Glória a Deus. e a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Amém. Você é pedra, você é rocha. Glória a Deus. A sua família é uma rocha, porque você está edificado no Senhor. E se você está edificado no Senhor, Satanás não vai ter poder, as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua Glória a casa, Deus. contra os seus Amém. filhos, contra a sua família, Amém. contra os seus familiares. Está guardado todo momento, protegido por Deus todo momento. Amém. E o que mais chama atenção é esse texto. Em Timóteo, no capítulo 5:8, 1 Timóteo 5:8, vai trazer aqui uma reflexão muito forte para nós sobre a importância de cuidarmos da nossa família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, 1 Timóteo aqui traz uma reflexão agora da importância do cuidado da nossa família. Esse texto que nós lemos aqui, esse texto vai ligar algo que é um cuidado com a nossa família e com Deus. Isso vai falar que se não cuido da minha família, estou negando. A fé. Se eu
quero estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com minha família. Se eu quero que Deus abençoe a minha casa, abençoe os meus negócios, abençoe meu lar, meus projetos, meus sonhos, eu tenho que estar bem primeiramente com a instituição que foi criada, que foi a família. Porque Deus vai derramar tantas bênçãos sobre a tua vida quando você cuidar da sua casa. Porque Deus vai entender que você está fazendo o papel da fé. E através do cuidado da tua família, Deus abrirá grandes portas para a sua vida. Deus, aleluia, Jesus. E assim também, irmãos, é o nosso relacionamento aqui com Deus. Precisamos aqui estar constante com a nossa família e também precisamos manter constância. Todos os momentos da nossa vida, diariamente, com Deus, com a nossa família, ser constante, todos os dias. Entendemos assim que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que trazer uma estrutura na nossa família. Muitas famílias estão se acabando por causa da estrutura espiritual. E não adianta só carnal. Mas talvez o que está faltando, o mais importante é o espiritual. Para trazer uma grande estrutura de base, para que a nossa família seja abençoada nesses dias. Irmãos, agora para filhos aqui, Efésios 6. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Amém. Irmão, esse mandamento aqui que nós lemos aqui, ele é através da obediência. É um mandamento com promessa. E algo nos chama atenção aqui, que quando nós lemos esse texto, que Deus promete muitas bênçãos. O Senhor está dizendo aqui, ou seja, será abençoado os filhos em toda a sua conduta, na sua vida profissional, na sua vida emocional. Quando você honra teu pai e tua mãe, Deus está dizendo que esse mandamento vai com promessa, pela gratidão que você tem, pela honra que você tem pelo seu pai e pela sua mãe, porque você está honrando ele. Amém. Glória a Deus. Os filhos serão abençoados. Tudo que você fazer vai ser abençoado na tua vida. O teu caminho será abençoado. Tudo que você for fizer, a mão do Senhor vai estar sobre ti. Glória a Deus. Por isso que você vê muitos filhos abençoados, que têm honrado o pai, que tudo que vai fazer dá certo. Vai para a faculdade, as coisas parecem que vai estar tudo certo. O capitão já está desenvolvendo o projeto. Vai montar uma empresa, a empresa vai tudo bem, porque a bênção está sobre ele. Mas quando o filho é rebelde, quando o filho não obedece pai e mãe, não honra pai e mãe, tudo que vai fazer parece que as coisas estão erradas para ele. Tudo fica mais difícil. Por causa que é uma promessa de Deus, honrar pai e mãe, é a promessa de Deus acompanhar os filhos. É a bênção do Senhor. E esse mandamento, ele traz proteção sobre a vida dos filhos. Irmãos, precisamos aqui definir as nossas prioridades. Deus, depois família, sendo que ambos é a proposta de Deus. A nossa prioridade é o quê? Deus. Fala seu irmão, Deus. Família. Então, a prioridade da família, do homem e da mulher, do pai de família, da mãe de família, a prioridade é buscar Deus no seu lar. A prioridade é estar bem com a sua família, porque ambos, isso é prioridade de Deus para a vida do ser humano. Então precisamos disso agora, saber
definir as nossas prioridades aqui, nosso dia a dia. E de um relacionamento um relacionamento, ou seja, tanto um relacionamento com Deus como um relacionamento com família. O relacionamento com Deus, às vezes a pessoa está na igreja todos os dias, buscando ter um relacionamento aqui e tal, mas em casa, como é o seu relacionamento com a sua família? Como é o relacionamento com seus filhos? Como é o relacionamento com seus pais? Precisamos que família e Deus andem juntos. Precisamos saber que Deus importa muito mais com a família abençoada. Irmãos, nós precisamos doar o nosso tempo sem reservas, sem esperar nada em troca. Talvez você vai falar: olha, eu vou fazer isso para fulano, fazer isso. O que fulano vai retribuir a mim? O que fulano vai fazer para mim? Nós doamos o nosso tempo, nossos filhos, nós não esperamos nada em troca. Não esperamos. Nós precisamos doar o nosso tempo, tudo que nós temos, os nossos filhos. Pelo menos você vai cumprir o papel, aquilo que Deus determinou para você: ensinar os seus filhos, conduzir os seus filhos, doar o seu tempo sem reservas, sem esperar nada em troca, sabendo que, pelo menos quando você vê ele bem sucedido, abençoado, a família abençoada, em todas as áreas, você vai dizer: eu cumpri o papel a qual Deus colocou sobre o meu lar. Glória a Deus. Irmãos, aqui, mas todo membro aqui da família também tem a sua parcela de responsabilidade para com a mesma. Entendemos aqui que pelo ciclo aqui natural, isso é um projeto lindo, chamado família. Com certeza também aqui, irmãos, nós vamos aqui ser fortalecidos cada vez mais, um cuidando do outro sem reservas. Você já observou que cada vez que um cuida do outro, vai ser fortalecidos. Se nós deixarmos jogar, outro deixarmos jogar, muitas famílias se perdem por causa disso. Filhos vão para as drogas, para o álcool, se perdem, porque às vezes não tem a atenção necessária dentro de casa. Porque às vezes estão tão ocupados com outras coisas que não enxergam seus filhos se perdendo. E às vezes quando olha e fala: isso é normal, isso é natural, isso aí, e quando você vê, irmão, já está em um caminho totalmente perdido. E esse caminho pode ser difícil, o caminho de volta. Humanamente aqui, falando de família, ela precisa ser prioridade. Ou seja, eu não posso ter nenhum relacionamento humano mais importante do que a minha família. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aquele amigo seu não pode ser mais importante do que a sua família. Aquele trabalho que você tem não pode ser mais importante do que a sua família. Tudo aquilo que você faz, se for para prejudicar a sua família, larga. É melhor você abrir mão de outras coisas do que abrir mão da sua família e deixar a sua família ser destruída pela ignorância do ser humano, muitas vezes por obsessão, querer demais alguma coisa, quer isolar a família, quer deixar a família de lado, e a família começa a ser destruída. Começa agora os casamentos errados, começam as brigas dentro de casa, os relacionamentos começam a
se esfriar. E quando você vê, já está pedindo divórcio, já está vindo a separação. Filhos que agora vê os pais discutindo, brigando, filhos se revoltando, porque a prioridade dessa família não foi Deus. A prioridade dessa família não foi a base família. A prioridade dessa família foi buscar outras coisas. E quando buscam outras coisas, certamente a destruição vem sobre o lar. Põe Deus como prioridade na sua casa. Põe Deus como prioridade na sua família. Põe Deus para que Deus te dá direcionamento, para que Deus te dá sabedoria para lidar com as coisas da sua família. Não entregue a sua família. Não desista da tua família. Amém. Deus vai te dar estrutura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus vai te fortalecer Senhor. para que a sua família ela possa se tornar uma família fortalecida no Senhor, tornar uma base forte no Senhor. Porque uma casa sem Deus, irmãos, é uma casa triste, é uma casa vazia, é uma casa cheia de miséria. Por mais que tenha dinheiro, tenha uma vida social boa, mas se não tiver paz dentro do lar, não tem nada. Se não tiver paz dentro do teu lar, para você sentar na sua mesa e ter uma boa refeição em paz, deitar na sua cama e ter uma nutrição de paz, que equivale todo o dinheiro. Se você não tem essa paz com a sua família, não tem essa paz dentro da sua casa, tem maridos que até para voltar para casa dá trabalho, né, irmão? Chega em casa e começa a guerra, falta de paz, esposa a mesma coisa. Porque falta oração, falta comunhão. Falta Deus como alicerce da sua casa, da sua família. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Deus ele tem algo sobrenatural para a sua família. Amém. Os seus filhos serão bênçãos. A sua casa será uma casa abençoada. Amém. Tudo que você colocar as mãos, você será abençoado. Porque isso é promessa de Deus. Os seus filhos, Deus vai levantar como levitas, como pregadores, como alguém que Deus quer usar nessa terra. O Senhor vai levantar a sua geração e vai ser uma geração abençoada por Deus. E Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer sobre a sua vida. Porque Deus, Ele tem o prazer de abençoar uma casa que teme a Ele. Deus tem o prazer de abençoar uma casa que tem oração. Deus tem o prazer de abençoar uma casa que está edificada na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Os filhos se perderam por algum tempo. Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta esse filho que se perdeu. Nós lembramos do filho pródigo. Por mais que ele deixou a casa do pai, saiu, mas ele nunca esqueceu dos ensinamentos do pai, da qualidade de vida que tinha no lar. E quando ele se deparou ali que a crise veio, ele não sabia o que fazer, e deparou com as colotas de porcos. Ele disse: olha, na minha casa não era desse jeito. Na minha casa tinha fartura, tinha comunhão. O lar do meu pai era um lar edificado. Eu vou voltar para a casa do pai. Glória a Deus. Eu vou regressar novamente. Ele tomou uma atitude, uma decisão de não ficar mais perdido. Porque ele aprendeu dentro de casa os ensinamentos. Quando você ensina os seus filhos, pode demorar um tempo. Pode passar o tempo. Pode viver em outras vidas, outros caminhos, mas ele vai retornar na presença de Deus, no tempo certo, na hora certa. O Espírito Santo vai trazer novamente para a casa dele. Nunca desista de orar para os seus filhos. Nunca desista de orar pelos seus irmãos que se perderam.
Porque Deus, o Espírito Santo, convence o homem do pecado. E Ele tem prazer de mover o sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Quer que você fique de pé? Vamos passar a palavra, quero orar. Nós temos que ser uma Bíblia, nem por os anos. Amém. Eu quero profetizar sobre as famílias. Eu sei que você não veio